Olá, gente, tudo bom? É bom ter você aqui de volta, aqui pelo nosso curso de Cristologia. Nós vamos estudar hoje Cristologia, um tema bastante importante para o nosso crescimento na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Então nós estaremos aí trabalhando sobre Cristologia nesta hora, nesta nossa live aqui, nós estaremos trabalhando Cristologia, tá bom? Eu vou trabalhar um aspecto da Cristologia que a gente chamaria de o aspecto da verdadeira humanidade de Cristo, né? A pessoa de Cristo sendo tratada de maneira como divina humana. Nós temos que considerar exatamente primeiro o aspecto aqui, nós vamos considerar o aspecto da humanidade. Cristo sendo verdadeiramente homem, porque ele é verdadeiramente Deus e também verdadeiramente homem, ok? Da primeira promessa do Evangelho, a salvação é apresentada como vindo até a semente da mulher, sendo uma promessa de redenção. Gênesis capítulo 3, verso 15, aponta que a promessa da redenção está vinculada à pessoa de Cristo, aquele que iria se encarnar, ele seria o Redentor, aquele que resgataria a humanidade. Então, esse é o ponto importante que a gente precisa considerar no texto, né? Assim, fala claramente da humanidade de Cristo como um título que precisa ser dito a respeito dele. Então, quando eu olho para a doutrina da encarnação anunciada lá no proto-evangelho, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, me ensina de maneira muito nítida, muito clara, de que a encarnação, ela mostra de maneira nítida a pessoa de Cristo sendo divinamente, verdadeiramente homem, não apenas um divino, mas verdadeiramente homem, né? Há muitas formas de observar que quando esta promessa ela é continuada por todo o Antigo Testamento, as profecias, as promessas são dadas a Abraão, e então segue para as nações, que seriam as nações abençoadas na terra através de Abraão. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos a coletividade e individualidade do termo, ou seja, ele diz que na descendência de Abraão as famílias seriam abençoadas. Ok? Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe também a vocês que estão participando aí desta nossa live de hoje, tá bom? Um abraço ao Fernando Poli. Deus te abençoe e será graça sobre a tua vida, tá? Deixa eu voltar aqui. Assim, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós vemos quando Cristo, no momento próprio, no momento propício da plenitude da revelação, lá em Gálatas capítulo 3, verso 16, apresenta de fato a sua humanidade, ele como ser humano. É bom lembrar que quando nós estudamos sobre a pessoa de Cristo, há uma gama de literatura que nós podemos utilizar, né? Por exemplo, nós podemos utilizar esse livro aqui do Donald MacLeod, né? A Pessoa de Cristo, né? Trata sobre a pessoa do Senhor Jesus, uma série de teologia cristã. Tem esse livro do Donald MacLeod, dessa série Teologia Cristã, se você quiser conhecer mais sobre a pessoa de Cristo. Há um outro livro aqui que eu separei aqui, só para apresentar para vocês, A Obra de Cristo, do Robert Lentham, né? A série Teologia Cristã também, A Obra de Cristo, uma obra muito gostosa de ler, vale a pena você adquirir. Também há o livro, deixa eu separar aqui, há o livro também do R.C. Sproul, tá, gente? Aqui, ó, a chamada Introdução à Teologia Sistemática, somos todos teólogos, tem um capítulo muito bom sobre também Cristo, que vale a pena também você adquirir e conhecer um pouco mais sobre este tema importante, tá bom? Muito bem. Deixa eu voltar para a nossa aula, né? Só para a gente ter uma noção do que nós podemos usar. Aí você tem Berkhoff, você tem as obras do Heber Campos também, né? As duas naturezas do Redentor, a união das duas naturezas, a humilhação do Redentor. Então, há várias coisas que você precisa adquirir e comprar para poder conhecer mais sobre a doutrina, ok? Muito bem. As tribos de Israel, né, Judá de maneira singular, aponta para esta promessa sendo plenamente cumprida, por exemplo, Gênesis 49, versos de 8 a 10. Assim, a tribo em particular, de uma família particular, é eleita, escolhida, geralmente a tribo de Davi, como nós aprendemos lá em 2 Samuel capítulo 7. Vocês devem lembrar dessa passagem que fala lá daquele descendente de Davi que deveria fazer casa, né? A palavra Bait lá, casa, quando
Davi vê a casa do Senhor, o templo, né, o tabernáculo, a cair nos pedaços. Ele diz, não, eu quero construir um templo para o Senhor, eu quero construir uma casa. E aí o profeta vai até Davi assim, ó, Davi, Deus manda dizer que tu não vai fazer casa não, porque quem vai te fazer casa, ele sim vai te fazer casa. Entendeu? Essa palavra baite duas vezes, um no sentido de residência, a outra em sentido de descendência, né? Então isso aí é importante a gente considerar. Então, geralmente essa tribo de Davi, né, essa família de Davi vem dessa tribo de Judá. E o Salmo 89 também fala dessa promessa de um reinado messiânico do descendente de Davi. Ok? Dessa tribo em particular, nós temos exatamente isso. Assim, nós vemos que a humanidade do Messias é claramente apresentada em todo o Antigo Testamento. Então, a humanidade do Messias, o Messias, ele não é apenas divino, mas ele também é humano. Ele tem uma humanidade real, legítima, verdadeira e tudo mais, ok? Muito bem. Não somente foi ele como um homem, mas também particularmente de uma nação, de uma tribo, de uma família da qual ele nasceu. Então, ele não é um mero homem, né? Não é um homem que vem... Ele não vem no vácuo, no espaço. Ele vem dentro de uma estrutura normal. Ele vem de uma nação, de um povo, de uma língua, de uma tribo, de uma mãe, né? Então, toda essa estrutura apresenta e aponta para a humanidade de Cristo. Assim, nós, no futuro, nós vemos o seu nascimento, né? O seu nascimento futuro é observado dentro dessa perspectiva. Assim como ele nasceu de uma mulher, né? Por causa das nossas iniquidades, e também a sua obra, a sua pessoa também deve ser considerada, especialmente seu nascimento virginal, como é profetizado em Isaías capítulo 7, verso 14, né? Que a virgem dará um filho. Então, esta promessa veterotestamentária, ela se cumpre na pessoa bendita de Cristo Jesus, ok? A pessoa bendita de Cristo Jesus se cumpre nessa questão. Então, como homem, ele foi a epítome, podemos dizer assim, o ápice de toda a revelação de Deus, e ele foi um servo obediente do Senhor. É precisamente neste quadro em particular, que é representado na profecia de Isaías, que o futuro Redentor ele seria o servo sofredor, conforme nós aprendemos lá em Isaías 53. Então esse servo sofredor, ele vem como Redentor do seu povo, como Redentor pactual, como aquele que salva o seu povo, mas ele é humano. Ele é um servo que sofre, ele é um servo que morre na cruz para libertar, para salvar, para resgatar os eleitos do Senhor, ok? Então vamos também considerar não apenas o Antigo Testamento, mas devemos também considerar o Novo Testamento, o fundamento, as bases do Novo Testamento em relação à humanidade de Cristo, né? O Novo Testamento abre-se com uma nota a respeito do nascimento de Cristo. É verdade que ali de maneira especial você tem toda a questão da humanidade de Cristo apresentado no colo de uma mortal através da forma de uma criança. Ele nasce de uma mulher. Mateus capítulo 1, Lucas capítulo 2, Gálatas capítulo 4, verso 4. Então, quando nós olhamos, encontramos o nascimento de Jesus descrito em Mateus e em Lucas, nós vemos a genealogia humana de Jesus. E nós vemos que ele vem da casa de Davi, da família de Abraão e também, consequentemente, vem da descendência de Adão. Agora é bom lembrar que quando ele é colocado como descendente de Adão, é preciso entender que ele é descendente no sentido dele herdar vem da raça humana, da raça adâmica, né? Não que ele seja contaminado pelo pecado, porque nós sabemos que o Espírito Santo vai lá e santifica esse nascimento. Uma nota importante, você precisa considerar aquele livro lá do Sinclair Ferguson, né? O Ferguson escreveu um livro chamado O Espírito Santo. Ele tem um capítulo muito bom que ele vai abordar essa questão da santificação do ventre de Maria para receber aquele que seria o Redentor dos eleitos de Deus. Então, vale a pena você também adquirir esse livro, é publicado pela editora Puritanos. Então, vale a pena você adquirir aquele livro, é um livro muito bom, muito gostoso de ler, ok? Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Então, nós vimos como uma criança, ele vai crescendo e em sabedoria, em estatura, segundo o favor de Deus, com o favor de Deus e com o favor dos homens.
Lucas capítulo 2, verso 52. Nós vemos também assim o assunto das afeições humanas, da natureza humana, como prazer, fome, fadiga, tristeza, sofrimento e morte, como algo que pertence à natureza humana. Tanto é que Hebreus capítulo 2, verso 14, vai falar exatamente isso, que ele sim teve os mesmos sentimentos, as mesmas agruras, os mesmos sofrimentos que qualquer ser humano tem. E depois da ressurreição, a sua carne, né, a sua natureza, a sua carne foi de fato glorificada. Em adição à sua... nós vemos isso lá em Lucas capítulo 24, verso 39. Em adição à sua natureza, o seu corpo humano, né, ele também tem uma verdadeira alma humana, né? Então, você vai ter a natureza humana e uma verdadeira alma humana nesse sentido. Assim nós vemos, de maneira muito clara, ele crescendo, desenvolvendo em sabedoria, ele sendo razoavelmente trabalhado, vivido como o filho do homem. Ele é o filho do homem. Essa expressão, esse título que é usado, descreve também não apenas a humanidade de Cristo, mas a condição de baixeza na qual ele veio até nós. Então, nessa condição de baixeza que ele veio até nós, é importante considerarmos, ok? Muito bem. Vamos ver aqui. Um outro ponto agora a ser discutido, que a gente precisa trabalhar, é o Cristo como uma única pessoa. Por que isso é importante? Porque nós sabemos que ele tem duas naturezas, a divina e a humana. Tanto é que o Donald McLeod aqui, mas o Weber Campos, vão discutir a doutrina da pericoresis das duas naturezas. E é fantástico, porque até então a gente conhece que se você leu Roger, você leu a teologia sistemática de Roger na Trindade, ele vai discutir pericoresis dentro da questão trinitária, a relação entre as pessoas da Trindade. E agora o Donald McLeod, juntamente o Weber Campos, certamente bebendo aqui do McLeod e também de outros eruditos, vão discutir a relação entre as duas naturezas, a divina e a humana, né? Isso aqui é importante. Aquele Ronald Nash, no seu livro Cosmos e Anjos em Conflito, né? Cosmos e Anjos em Conflito, há um capítulo também que ele vai discutir essa relação, que ele vai trabalhar a lei da não contradição, né? Uma coisa não pode ser afirmar ser uma coisa e outra coisa ao mesmo tempo, na mesma proporção, na mesma estrutura. Nós aprendemos isso lá estudando lógica formal dentro da filosofia, ok? Então, na discussão da lógica formal e na apologética, você vai descobrir que existe uma lei da não contradição. É uma lei bastante usual e deve ser levada em consideração, especialmente quando você trata da questão da doutrina da encarnação. Então, Cristo, ele também era uma única pessoa. Existe também uma completa observância da evidência a respeito da personalidade de Cristo. Assim, nós observamos o contraste pessoal de distinções encontrada na Trindade. Ou seja, nós olhamos para a relação dentro da Trindade, chamada relação intratrinitária. Cristo afirma que ele e o Pai são um. Lá em João capítulo 10, verso 30. Quando eu trabalho com João 10, 30, eu vou ter uma relação muito curiosa. O que foi? Então, vai ter uma relação muito curiosa aqui quando eu trabalho João 10, 30, né? Os sabelianos, eles usam esse texto como se uma grande prova da doutrina sabeliana, da doutrina modalista, quando na verdade, gente, essa aqui que tá passando aqui é minha esposa, tá? Dá tchau pro pessoal aí, ó. Né? Então, o que você tem dentro dessa relação importante, dentro da doutrina modalista? Os modalistas pegam esse texto e vão dizer assim, olha, aqui está dizendo que Jesus é o Pai. Ele não está dizendo que Jesus é o Pai, está dizendo que eu e o Pai somos um. Olha lá, eu e o Pai somos um. É interessante porque quando você considera isso, quando ele coloca eu e o Pai somos um, né? Ego, kai, né? Pater, esmen, somos, né? Ren, somos um. Então, quando ele coloca isso lá no texto original grego, a ideia é exatamente dizer assim, ali usa duas pessoas, a conjunção coordenativa separa isso, né? O kai lá, a primeira pessoa e a segunda pessoa ali estabelecido, o verbo ser está no plural, então são duas pessoas de fato, e existe uma unidade nessa relação. É exatamente isso que a gente precisa entender, né? Então, nessa relação de unidade, Cristo afirma que ele e o Pai são um.
mas também apresenta aqui o Pai como uma pessoa separada, nessa mesma declaração. Isso é muito claro no texto. E o Pai é apontado, indicado como aquele que é distinto do Filho. Isso também é muito claro na relação, né? Agora, o Espírito Santo é referido como aquela diferente personalidade entre o Pai e o Filho, como sendo vindo de ambos. João capítulo 15, verso 26. Ele procede do Pai e do Filho. Nesse sentido. Então, né, esta breve distinção aponta para a pessoa de Cristo como algo nunca encontrado na história, né? Então, assim, ele é divino e é humano. Ele tem duas naturezas formando uma única pessoa. As duas naturezas, como diz o credo calcedônico, né? Ela não é confundida, ela não se funde, né? Isso é interessante. Vai. Você precisa conhecer a teologia cristológica. O Sproul aqui nesse livro aqui, Somos Todos Teólogos, ele coloca uma coisa interessante, que diz que é um dos maiores mistérios, os mistérios mais perigosos. Ele até chega a apontar essa ideia do cristianismo, porque você precisa tratar isso com muita reverência, com muita compreensão, para você não criar nenhuma heresia, né? As heresias cristológicas foram as mais terríveis da história, né? Muito bem, deixa eu continuar aqui com vocês, tá? Então, quando nós olhamos para essa perspectiva, nós olhamos que existe não uma coisa de ventríloco, né? Não há um ventríloco ali na encarnação. Há, de fato, a pessoa divina e humana ali. A gente chama isso em teologia de pessoa teantrópica. Eu não sei se o MacLeod coloca a pessoa teantrópica, mas eu li em Berkhoff sobre pessoa teantrópica, e também alguns teólogos americanos usam o termo pessoa teantrópica, pessoa divina humana, ok? Segundo, nós precisamos considerar também a personalidade individual de Cristo. Ela é percebida e é usada no uso dos pronomes singulares quando ele se refere a si mesmo, né? Nunca ele aponta para descrever um termo no plural, então aponta para descrever a sua dupla personalidade. Você não vê Jesus falando assim, ora ele fala como divino e depois ora fala como humano. Isso aí é uma esquizofrenia terrível. Eu vejo muita gente falar, naquele tempo, naquela hora ele estava falando como humano, naquela ele estava falando como divino. Não, ele fala sempre no singular, ele não fala como plural. Ele não fala de si mesmo como tendo duas pessoas dentro dele. São duas naturezas, não duas pessoas. A ação da pessoa, a ação de cada natureza é apresentada na ação da pessoa, tá bom? Muito bem. E também nós vemos que ele era uma única pessoa com duas naturezas distintas. E aqui é importante, ele é uma única pessoa, mas duas naturezas distintas. Aí você vai ter um problema muito sério que eu vejo hoje nas interpretações bíblicas apresentadas na teologia cristã. Você vai ter, por exemplo, pessoas que dizem que pegam lá Gálatas capítulo 5, versos 22, e quando colocam Gálatas... vocês querem, né? Minha esposa trouxe aqui um docinho aqui, vocês querem? Deixa eu provar aqui. É o doce do aniversário da minha filha, tá? Não dou a vocês. Maravilhoso. Eu até perdi o nexo do que eu tava falando, gente. Tá gostoso. Querem vir? É sábado que vem, tá? Muito bom, muito bom. Você tava falando o que mesmo, gente? Alguém me lembra aí, por favor, o que eu tava falando? Pessoa teantrópica, né? Acho que foi isso. Tava falando. Da relação, é isso mesmo. Na verdade, tava falando de uma única pessoa que tem duas naturezas distintas. Ele tava falando de Gálatas capítulo 5, verso 22, não é isso?
As pessoas interpretam Gálatas 5:22 como sendo uma referência a duas naturezas brigando, né? Uma com a outra e tal, alguma coisa dessa natureza, né? A espírito brigando com a carne, essas coisas assim, né? A natureza. Você não tem duas naturezas, tá? Você não é Jesus. Você tem uma natureza humana caída e depravada. Ponto. Acabou. O que acontece lá em Gálatas capítulo 5 é o seguinte, é que a sua natureza caída luta contra a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Está lá muito claro, basta você dar uma lida e estudar com profundidade lá em Gálatas, né? Só um adendo aqui. E nós temos visto em volta de toda a Bíblia, ela apresenta Cristo como sendo Deus e homem. Então, a união destas duas naturezas é chamada de união hipostática, ok? União hipostática. Essa união ela é imprescindível na teologia cristã para nos mantermos como cristãos. E aí você vai entender, por exemplo, quando o credo vai dizer assim, o credo trinitariano, que se alguém deseja ser salvo, precisa confessar a fé católica, que Jesus é Deus e homem, uma única pessoa, né? Ele é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, consubstancial com o Pai. Então tudo isso aqui, ela é fundamental para a gente entender a pessoa do Redentor, a pessoa de Cristo, ok? Então vamos considerar algumas definições e alguns princípios específicos sobre a pessoa de Cristo. Primeiro, a natureza é definida como substância, como sendo hipostasis. Segundo, atributos, propriedades, poderes necessariamente implicam, são implicações de uma substância com a qual elas são manifestas, elas são reveladas. Terceiro, os atributos não podem existir à parte da substância, tá? Então, aquela famosa doutrina da kenosis, que foi muito propalada, discutida e tudo mais, que separa atributos da substância, não se sustenta, tá? Se eu tiro um atributo de Cristo, eu digo que ele não é Deus. E aí o problema todinho para a nossa cristologia, ela se torna uma cristologia tacanha, miúda, vazia, sem nexo. Então a gente precisa entender isso, né? A gente precisa compreender isso com muita clareza. Deixa eu voltar aqui. E aí eu tenho também e aonde nós aparentemente vemos uma incompatibilidade de atributos, nós vemos na verdade uma distinção na substância presente. Então, assim, quando eu olho para a substância, quando eu olho para Cristo, eu olho ele como uma pessoa teantrópica. Eu não posso dividir, separar essa pessoa. Esse ato aqui foi a pessoa humana que falou, esse ato aqui foi a pessoa divina que falou. Não, aqui é a pessoa teantrópica, né? Não há a pessoa divina nem a pessoa humana, é a pessoa divina humana, pessoa teantrópica de Cristo, ok? Muito bem. Então agora vamos considerar a segunda questão. Nós vemos que a definição dos princípios são esses. A segunda questão que precisamos considerar é que Cristo, a relação de Cristo com a distinção das duas naturezas. As suas duas naturezas são distintas. Isso aqui é importante, tá? Quando eu digo que é distinta, eu estou dizendo o seguinte, que uma não assumiu a forma da outra, como alguns ensinam, tá? Alguns ensinam que a natureza de Cristo na ressurreição foi glorificada, se tornando divina, deificada, né? Olha lá, ele é revelado como possuindo todos os atributos da deidade. Então, ele é declarado como sendo Deus, lá em Romanos capítulo 9, verso 5. Ele também disse que, se diz dele que ele é onisciente, ele é eterno, ele é verdadeiro Deus, ok? Também é nos dito que ele possui os atributos de toda a humanidade. Ele tem uma natureza humana, ele tem uma alma humana, ele tem sentimentos humanos, conclui-se que ele é verdadeiramente homem. O credo calcedônico declara que ele é Deus, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, consciente também de sua
alma racional e de uma natureza humana, de uma substância, ele é da mesma substância como o Pai, né, segundo a divindade, e também da substância da sua mãe, segundo a humanidade. Então, quando você olha para o credo apostólico, a tradição histórica da igreja afirma que ele é tudo isto, sem mais e nem menos ser acrescido, sem nada, nem mais nem menos ser distorcido ou tirado da pessoa de Cristo, ok? Muito bem. Seguindo aqui, gente, a união das duas naturezas como uma questão própria de Cristo, ok? A propriedade de duas substâncias são incompatíveis e não podem ser transferidas uma para a outra, ou seja, não há uma nova natureza para produzir esta união, tá? Não se acontece a transferência dessa natureza humana aqui, ela não é transferida para a natureza divina, nem a natureza divina é transferida para a natureza humana. E aí forma uma terceira natureza para formar a pessoa. Isso não existe na teologia cristã e a Bíblia também não mostra isso. Assim, são duas naturezas distintas que formam a união de uma única pessoa que nós chamamos de Cristo, a pessoa Cristo, ok? Muito bem. Então vamos olhar Cristo como uma pessoa teantrópica. A pessoa de Cristo é descrita como uma pessoa teantrópica, ou seja, é a pessoa, não as suas naturezas. Aqui é importante, de como ele é visto como homem e Deus. Depois da encarnação, a pessoa divina e humana de Cristo, da natureza humana, estão unidas. Assim, a representação bíblica é constantemente apontada como eles sendo ambos, Deus e homem, em uma única pessoa. Nós já temos dito isso. A união das duas naturezas foi pessoal ou uma união hipostática, ok? E deve ser entendida como essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, é mostrado que o Espírito Santo conduzem os homens a olharem para Cristo e este Espírito faz com que estes homens vivam em comunhão com Cristo quando eles são regenerados. Então, essa união hipostática ela é importante para a nossa teologia cristã. Muito bem. A natureza humana de Cristo ela é preservada nessa união e também a natureza divina é preservada nesta união. Quais são as consequências? Quais são as consequências desta união hipostática, né? Hipostática aqui. Primeiro, a primeira questão é a comunhão, né? A comunhão dos atributos, ou a relação dos atributos, a gente pode dizer assim. Quando nós falamos da comunhão dos atributos de Cristo, nós não queremos dizer há uma transferência de atributos de uma natureza para outra natureza, tá? É importante, uma comunhão dos atributos, não há uma transferência de um atributo para outra natureza, né? Não há isso, essa comunicação, né? O que nós queremos dizer é o seguinte, que as ações de ambas as naturezas devem ser classificadas à pessoa de Cristo e não aquilo que nós comumente fazemos. Jesus não sabia a hora que ele ia voltar porque ali ele estava falando como homem. Não, ali a pessoa tem um troco que está falando. Tá? A gente precisa entender isso. Assim, a verdadeira relação da natureza é a verdadeira relação da pessoa. Assim, vamos ajudar a entender algumas passagens difíceis da Escritura para entendermos isso. Assim são, né, aquelas passagens na qual o assunto e a predicação, né, que se refere à pessoa, né, Cristo, por exemplo, é chamado de Redentor, de Senhor, de profeta, de sacerdote, de rei, de juiz. Então, o Cristo, ele é tudo isso. Existem passagens também na qual o Cristo é predicado como aquele que somente possui algo relacionado à natureza divina. Por exemplo, quando ele declara assim, olha,
Antes que Abraão existisse, eu sou, ou eu vi o dia de Abraão, né? Ou eu sou o pai, eu e o pai somos um. Então aqui, certamente, você olha para essa declaração de Cristo como sendo uma declaração da pessoa teantrópica, mas sendo ali a evidência da natureza divina sendo apresentada ali naquele momento, né? Muito bem. Também há passagem na qual Cristo coloca o predicado somente na natureza humana, né? Diz que Cristo chorou, diz que Cristo ficou cansado, que Cristo sentiu fome, que Cristo morreu. Então estas questões, elas estão ligadas implicamente nesta relação da comunhão desses atributos dentro da pessoa divina, né? Assim a igreja de Deus, a qual, né, ele comprou com seu próprio sangue. Então aqui tem aqui, né? Quando Atos capítulo 20, verso 28 aponta isso também. O Senhor da glória foi crucificado. Apocalipse capítulo 11, verso 8, 1 Coríntios 2, 8. Então, o Senhor da glória foi crucificado. Então, essa relação das naturezas estão sempre ligadas à ação da pessoa. E não pode ser esquecido isso nunca, jamais, ok? Muito bem. E também há passagem na Escritura que designam, né, a relação das duas naturezas pelos títulos divinos, pelos predicativos que são aplicados a essa natureza, né? A natureza divina humana. Então, quando diz assim, o filho também tem poder a si mesmo de salvar ou coisa dessa natureza. Você vai aprendendo isso na Escritura, você vai vendo isso na Escritura quando Cristo é apresentado como aquele que é o Redentor do seu povo, né? Então, quando nós olhamos agora, a segunda questão que precisamos considerar é que os atos de Cristo são atos da pessoa. Nós já temos dito isso, não é? Então, atos de Cristo são atos da pessoa. Tudo que Cristo faz é o ato da pessoa teantrópica e não de uma natureza específica. Ainda que você encontre a linguagem da natureza específica sendo usada, falada ali, você sabe que a pessoa que está agindo, a pessoa divina humana está agindo, ok? O divino humano em Cristo Jesus também se apresenta como o próprio objeto de culto, por causa da união das duas naturezas em uma única pessoa. É necessário entender que essa pessoa divina humana é objeto de culto, é chamado de Senhor, de Deus. Você vê isso na Escritura, por exemplo, lá em Lucas capítulo 5, aquela pesca maravilhosa, quando Pedro se ajoelha perante Jesus e diz, Senhor, retira-te de nós porque eu sou pecador. Então, ele reconhece a absoluta soberania de Cristo sobre a vida dele, ok? Muito bem. E, por fim, nós temos que considerar também Cristo como sendo o único mediador entre Deus e os homens, possuindo essas duas naturezas, ok? Então, o significado de que dessa questão é que nós conhecemos a santidade e a majestade de Deus de maneira por ele ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e ele é Deus, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E também nós conhecemos também pelas suas afirmativas de que ele é verdadeiro homem e de ser verdadeiramente humano. Assim, a nossa ligação com Cristo como nosso supremo sacerdote está lá presente dentro da estrutura dos três ofícios de Cristo, né? Nós vamos trabalhar isso quando nós começarmos a estudar em Cristologia as obras de Cristo, ou a obra de Cristo, né? Aqui como faz o Robert Leighton, né? Então nós vamos trabalhar sobre isso de maneira muito interessante. E por fim, a natureza humana de Cristo, ela foi exaltada. Assim como ele subiu aos céus em sua natureza humana, após a sua encarnação, ele se encarna, morre, sofre, vai ao céu com sua natureza humana. Aponta a sua exaltação, mostrando que a pessoa teantrópica agora continua reinando e vivendo pelos séculos dos séculos, até a sua segunda volta para, de fato, ser glorificado e exaltado. Então, quando você estuda a doutrina da humanidade de Cristo, você estuda a doutrina do Cristo que, de fato, é redentor, é salvador do seu povo. Você estuda a pessoa teantrópica de Jesus, a pessoa que, de fato, salvou-nos do pecado e nos trouxe a vida eterna, ok? Que Deus possa, de fato, manifestar a graça sobre a sua vida
que nós possamos ter aprendido um pouco sobre isso. O nosso estudo de hoje foi rápido, não foi aprofundado como gostaria que fosse, mas só para você ter uma noção do que é essa discussão teológica da cristologia, tá bom? Nós voltamos logo mais com a obra de Cristo, tá bom? Dentro do tema cristologia. Deus abençoe, Deus estenda a graça. Foi bom estar com vocês. Quero mandar um abraço aí ao Alexandre Silva, aos irmãos que estiveram conosco até este momento aqui nesta nossa live. Um abraço, Deus abençoe, estenda a graça sobre vocês. E não esqueçam, nós teremos uma outra aula tratando ainda sobre a obra de Cristo.